E aí, meus bidos prodígios, e aí, meus bidos noturnos, e aí, meus bidos titãs. Bom, galera, sem muita enrolação, hoje eu estou aqui para falar de uma das melhores séries de quadrinhos para estar se acompanhando atualmente. Eu estou aqui para falar sobre o terceiro volume, que eu estou muito empolgado em falar sobre, de Asa Noturna. Meus pais e eu costumávamos voar, então eu via eles caírem. Desde aquele dia, tentei não deixar mais ninguém cair. Agora, eu sei que posso fazer mais. Por essa cidade, por essas pessoas. Mais do que salvá-las quando estiverem caindo, posso ajudar essa cidade a voar. Após o Dick decidir usar o seu dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas com a fortuna que recebeu de Alfred Pennyworth, acabando com a imagem de todos os bilionários de Bloodhaven, sua cabeça ganha um preço. A partir daí, Tom Taylor sabiamente pega uma trama que coloca a vida de seu protagonista em risco e traz um sorriso no rosto de qualquer leitor ao usar isso como desculpa para trazer os melhores amigos de Grayson para ajudá-lo. E não parando por aí, somos jogados para aventuras que continuam aos poucos a história, enquanto somos presenteados com crossovers com outros heróis como o Superman e o Flash. Dessa maneira, Dick Grayson cresce como pessoa e herói, sabendo que não precisa lidar com tudo sozinho como esperava e que não só deve aceitar ajuda, como precisa relembrar de auxiliar aqueles que um dia prometeu ajudar se precisasse. E não fazendo isso em combate, mas em espírito, mostrando que você não deve ficar aquém daqueles que o inspiraram, e sim fazer a diferença sendo você do jeito que é. Como se não bastasse, aos poucos o relacionamento do herói com a Batgirl começa a ser discutido, e é apresentado um receio humano, mas que só necessitava de um empurrãozinho de um grande amigo. E assim, Taylor cria uma jornada que vai se desenvolvendo calmamente enquanto traz missões divertidas que permitem participações especiais, ao mesmo tempo que trazem em sua fase tudo o que deveria inspirar uma pessoa comum. O amor, a amizade, a certeza de que iremos falhar, mas faz parte. Assim como a ideia de que não dá para salvar todo mundo. Entretanto, o que está fazendo já salvou mais pessoas do que se não tivesse feito nada. Eu realmente adoro como o autor trabalha os homens deste quadrinho de uma forma tão carinhosa, amorosa e sem masculinidade frágil, sempre se abraçando e chorando lado a lado. Claramente, esses homens tentam passar a imagem de perfeitos, de que eles podem lidar com tudo sozinhos, mas são naqueles momentos de se permitir sentir algo, se permitir pedir e receber ajuda, perceber que não consegue lidar com uma vida cheia de preocupações e obrigações, são nesses momentos que eles se tornam humanos realmente ideais. Daí, surgem crossovers tão gostosos de acompanhar, vendo o tratamento de família entre o time de titãs, o laço de uma grande amizade com o Flash, ou a necessidade de ajuda de um caçula, como o Superman. Todas essas interações culminam para edições com missões específicas que são resolvidas por volta de 2 edições, que empolgam, aquecem o coração e abrem um sorriso no espectador, trazendo aquela energia que só uma série contínua de um personagem consegue trazer quando faz um episódio especial, emanando bem aquela sensação que Smallville fez quando criou a sua liga, que She-Hulk fez ao ter que combater o Demolidor no júri, que Luke Cage fez ao receber a visita do Punho de Ferro, ou que as séries da CW faziam tão bem quando decidiam unir o Flash e o Arqueiro Verde, e a Supergirl também. Sério, que sensação prazerosa! Foi como realmente ver um desses episódios em quadrinhos, e sendo alguém que teve primeiro a experiência de ver episódios que traziam esses crossovers, que traziam a combinação de evento, de personagens se encontrando, para depois descobrir que isso acontecia bastante nos quadrinhos, e que não necessariamente bastante, mas quando acontecia era realmente tão especial quanto, foi realmente muito legal ter essa sensação novamente lendo esse quadrinho, sabe? Eu realmente fiquei muito feliz de ler esse volume com esses momentos tão gostosos de acompanhar personagens da DC interagindo de diferentes formas, sabe? De ver o Dick interagindo de diferentes maneiras com esses outros personagens. E aproveitando que eu tô falando disso, uma coisa muito interessante em relação ao quadrinho do Asa Noturna como um todo, é que ele tem esse encontro com o Superman. E aqui eles têm as duas partes, tanto a edição do Asa Noturna quanto a edição do Superman de Son of Kal-El, né?
E isso vem também na edição do Superman. Aqui, ó, você pode ver que tem as duas edições, tanto a do Asa Noturna quanto a do Superman Son of Kal-El. E por um momento eu fiquei, putz, que droga, vou ter que ler duas vezes. Mas na real, necessariamente eu não preciso ler duas vezes, né? O certo mesmo é só ler pelo menos uma vez e entender o que está acontecendo. E assim, eu relembrei também do passado de quando eu tinha que ler uma edição e ela acabava e falava, continua em outra mensal. E aí eu tinha que ir lá na outra mensal para poder ver como acabava. Então eu achei uma decisão acertadíssima da Panini de trazer as duas edições para as duas mensais, sabe? De modo que quem estiver lendo apenas Asa Noturna ou apenas Superman vai ter o todo da história, vai ter o crossover completo, por assim dizer. Então, enfim, em relação a isso eu achei que eles acertaram bastante. E aproveitando que eu estou falando de decisões acertadas, que decisão acertadíssima que se comprova cada vez mais a cada volume que eu leio é o Bruno Redondo. Meu Deus! Que decisão assertiva para ilustrar e seguir com as histórias do Asa Noturna. É notável ver como ele se inspira em coisas que já vimos antes, mas apenas melhora a obra e o volume como um todo. Seja a arte infantil que remete aos desenhos dos Jovens Titãs, o que achei fofo demais, ou seguir a arte de David Aja com o Gavião Arqueiro na fase do Fraction, para como se contar uma parte da narrativa. O cara homenageia tanto que até o Tom Taylor vira cânone no universo de si. De qualquer modo, a sua arte se mantém enchendo os olhos e deixa sua marca em comparação a outros artistas, ao buscar fazer longas sequências de ação e movimentos entre os quadros, o que chega a um nível absurdo na edição 87, quando literalmente todas as 20 páginas se conversam, conectam e mantêm uma linearidade de espaço, tempo e ação. Absurdo de bom! Sobre o volume como um todo, ele se mantém cheiroso, ótimo para ler, com uma bela de uma capa, com folhas fortificadas e com os extras até bem legais dentre as contracapas da edição, né? Eu acho bem legal que tem algumas curiosidades aqui em relação ao uniforme do personagem, a como tem que ser o símbolo dele e tudo mais. Então, enfim, isso é muito legal, não falta no quadrinho como um todo, né? Ele tem aquelas capas ao final também, capas alternativas. E ao mesmo tempo, ele traz alguns errinhos, mas que são mais culpa da impressora do que da Panini, por assim dizer. E cara, houve tanto erro que a partir do momento eu simplesmente parei de anotar, porque tava atrapalhando a fluidez, que tava igual um riacho de gostosa a leitura. E eu falei assim, não, tá sendo tão legal, eu vou parar de anotar essa bosta e vou simplesmente seguir e fluir com a minha leitura que tá prazerosa. Então, resumidamente em relação aos erros, na página 11, no balão verde, há um risco. Na página 47, há uma coisinha estranha no terceiro balão da página. Na página 98, há um erro de gráfica que manchou levemente os diálogos no segundo quadro. Na página 99, há umas duas linhas aparentes de gráfica no primeiro quadro. Na página 117, há o mesmo erro gráfico da 99 no último quadro. Depois disso teve outros, mas enfim, não importa. Asa Noturna, Peguem os Grayson é uma aula de como crescer a sua narrativa em espírito e emoção sem precisar destruir a vida do protagonista para tal. Apenas prosseguindo com a história calmamente, de modo que haja tempo para desenvolver o que realmente importa na vida deste personagem e que deveria ser o mesmo para qualquer pessoa real. O modo como você vive e interage com outros de forma que agregue para o seu próprio crescimento pessoal. Amigos, família, é isso que importa e que nos torna tão humanos. Sendo isso, o que torna tão gostoso retornar aos volumes do Asa Noturna de tempos em tempos. Bom, galera, esta é minha opinião em relação ao terceiro volume de Asa Noturna e eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito deste personagem, gosto muito de ler esses quadrinhos. Cada quadrinho, cada página que eu leio, eu amo mais esse personagem e se torna o meu favorito da DC Comics como um todo. É realmente algo que vale a pena você acompanhar mensalmente, né, de bimestre em bimestre em relação aos quadrinhos da DC que a Panini tem lançado por aí, porque traz uma energia e uma vibe muito gostosa de aquecer o coração, de fazer o seu dia ficar bom. Então se você leu o terceiro volume de Asa Noturna, deixe nos comentários o que você achou desse volume, o que você gostou, ou talvez o que você também não tenha gostado. E se você não leu, por favor, vá ler e depois você volta para comentar o que você achou, beleza? É sempre bom falar de Asa Noturna por aqui e eu não vou deixar de fazer isso até acabar essa fase do Tom Taylor, que está maravilhosa.
E beleza que o preço está caro, mas meu Deus, eu paguei o que? Uns 33? Eu deixei abaixar só uns 10 conto e já valeu a pena. Nossa, que coisa maravilhosa. E é engraçado porque eu não tenho uma edição favorita, eu tenho esses momentos favoritos. Então quando juntou os Titãs, fiquei feliz. Quando o Flash abraçou o Asa Noturna, eu fiquei feliz também. Aí quando o Asa Noturna ajudou o John Kent, quando era pequenininho, eu fiquei feliz também. Então enfim, meu Deus do céu, é de aquecer muito o coração. E enfim, eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, valeu e até semana que vem com outro review de HQ. Falou!